contar para vocês que Júlia Zanatta falou na lata e falou na cara que tem deputados do PSOL que está passando pano para o ministro do STF, para o ministro Alexandre de Moraes. E nesse momento, muitos ficaram sem graça porque ela não fez rodeios para poder falar. Ela disse para que todos pudessem ouvir. Mas antes de você assistir esse vídeo, já se inscreva no canal, deixa o seu like, já prepara o seu comentário e compartilhe com muito mais amigos. Obrigada, presidente. O deputado Chico deu uma ótima ideia. Eu acho ótimo nós definirmos de uma vez quem manda. E quem manda é quem tem voto, quem manda é o parlamento, e não ministros que se acham no direito de ter poder político, falando abertamente que o STF se transformou num poder político. Eu não me lembro de ter ido alguma vez na minha vida votar para algum ministro do Supremo. Se quiserem ter poder político, então vamos mudar e vamos fazer eleições para ministro do Supremo, né? Quem manda sim é essa casa. E sobre retaliação, não tem nada de retaliação. É o certo. Agora, claro, tem deputado do PSOL que se gaba e fala no microfone dizendo que pode aprovar essa lei porque nós vamos derrubá-la no STF. Então vocês deveriam concorrer para ministro do STF e não para deputado, para ficar passando pano para ministro do STF. O povo quer ver esse parlamento aqui se levantar assim contra esses absurdos. Por isso, é não a retirada de pauta. Obrigada, deputada Júlia. Solicito, então, diante da existência de um requerimento de votação nominal, ao qual defiro de ofício, que os senhores deputados tomem seus assentos a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Iniciada a votação, passamos à orientação de bancada. Como orienta o PL? Senhora Presidente. Deputada Cristonieto. Senhora Presidente, o PL orienta contra a retirada de pauta por motivos óbvios. Aqui não se trata de revanchismo, retaliação ou o que quer que seja. Na verdade, aqui nós estamos buscando restabelecer a ordem democrática no nosso país. Esse projeto é absolutamente meritório. Realmente, o que nós temos visto muitas vezes são ministros que, usando de um caráter político e ideológico, inclusive se manifestam e acabam prejudicando até mesmo a sua forma de votar nas respectivas decisões. E isso acaba prejudicando, como um todo, a própria ordem democrática. Então, aqui o que se quer é justamente o reequilíbrio entre os projetos, no caso, né, entre os poderes. O que se quer, o que se pretende é restabelecer a ordem democrática vigente, que está, infelizmente, hoje sendo turbada, muitas vezes por conta do próprio ativismo judicial que muito se vê. Então, o PL é contra a retirada das pautas. Como orienta o PT e Federação? Federação. Eu faço. Deputado Chico Alencar está, então, com a palavra para defender o requerimento de retirada de pauta por 3 minutos. Deputado Chico. Quero reiterar que esse assodamento, essa sessão da revanche, da vingança, não é o melhor método, nem de longe, para a gente apreciar matérias que eu reputo como importantes, sim. Inclusive, na PEC anterior, da qual pedimos vistas, um período para o Pleno do Supremo examinar medidas cautelares é uma boa medida, mas não beneficia a PEC no seu conjunto. Mas essa discussão vai ficar para o próximo esforço concentrado. Aqui também, nós, claro, não achamos que numa república democrática há figuras inquestionáveis, acima de qualquer suspeita, nem chefes de poderes, por mais que o veso autoritário inebrie, muitas vezes, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, ministros do Supremo. Agora, apreciar essa matéria nesse contexto, nessa celeridade, nessa pressa, mal disfarça ou não disfarça o desejo de reagir, responder, retaliar, mostrar para o Supremo quem manda mais. Não é por aí que a gente faz a melhor lei, de forma alguma. E, repito, é claro que cada parlamentar tem valor. Aliás, o nosso valor vai ser reconhecido, aí sim, por uma PEC de interesse popular dos agentes comunitários de saúde e de endemias, que é a PEC 14, que vamos apreciar amanhã e nós faremos o nosso voto e o nosso arrazoado favorável. Então, agora aqui hoje, essa sessão, que é só para apreciar projetos que têm a ver com o Judiciário, com a Suprema Corte, com os ministros, é claramente a ascensão da vindita e num ritmo atropelado. Para vocês terem uma ideia, a PEC anterior, ela estava aqui há 6 dias. E o parecer foi publicado, contando agora, há 23 minutos.
Então, isso, é claro, é uma resposta para o Supremo, que suspendeu corretamente, a nosso juízo, um freio de arrumação naquelas emendas que produziram o inaceitável e indefensável orçamento secreto. Queremos as emendas com transparência, rastreabilidade, razoabilidade e moderação. Quem executa é o Poder Executivo. Nosso poder é fiscalizador e legislador, sobretudo. Portanto, pedimos o adiamento. Quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade de falar aqui no plenário do Senado Federal, eu que sou deputada. Para mim, é, ao mesmo tempo, uma alegria e uma tristeza. Mas primeiro eu queria celebrar aí o centenário do Jaime Tomás de Aquino, cearense que contribuiu com o desenvolvimento social e econômico do estado do Ceará e do Brasil. E está ali a frase dele: só com o trabalho se consegue alguma coisa na vida. O meu pai sempre falou isso para mim, a minha família sempre ensinou esses valores. Mas como foi dito aqui por vários parlamentares, hoje nós estamos vivendo numa insegurança jurídica muito grande no Brasil, que corrói todos os empreendedores, desde o pequeno até o grande. Não aquele muito grande que vive de amizades promíscuas, muitas vezes com pessoas poderosas desse país, com o governo que tudo podem, né? Os amigos do rei tudo podem, e o resto tem que se lascar. Mas eu preciso falar aqui hoje, e foi por isso que eu saí correndo do meu estado de Santa Catarina e vim para Brasília, quando eu soube, senador Girão, que nós teríamos a oportunidade de falar aqui hoje e cobrar os senadores omissos diretamente do plenário do Senado Federal. Porque nós estamos sendo cobrados nas ruas e com razão. E os senadores que não são omissos, que estão aqui, e quero saudar aqui o senador do meu estado, Beto Martins, que já chegou chegando, já chegou cobrando, já chegou tendo posicionamento. Eu quero dizer que não se sintam, senadores, ofendidos quando a gente cobra o Senado como um todo. Porque eu não me sinto ofendida quando a classe política é chamada das mais variadas coisas pela população, porque eu não me incluo ali. O povo está revoltado e com razão. O povo já aturou muito. E essa casa, se não agir, vai descredibilizar ainda mais a classe política e ainda mais todos os senadores da República, mesmo os bons, aqueles que lutam. Veja só, o chefe da polícia secreta de Stalin, Beria, ele falava assim: me mostre o homem e eu te darei o crime. Eu tenho repetido isso, porque é exatamente o que aconteceu com os diálogos revelados dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes. O ditador da toga. Eles falavam entre eles assim: olha, não tem nada sobre o fulano de tal, sobre a revista Oeste. E o juiz respondia: use sua criatividade, porque a gente tem que perseguir. Era praticamente isso que ele estava falando, a gente tem que perseguir. Então use a sua criatividade. Então todos aqueles que estão quietos nesse momento ou não cumprindo com seus deveres estão sendo coniventes com esse regime autoritário que estamos vivendo, porque chega de teatrinho da democracia, chega de falar em... como é que é? Democracia inabalável, inabalada, aquele teatrinho, um monte de gente ali, palminhas e risinhos canalhas de pessoas que não foram como eu fui, como o Magro Malta foi, como o Marcel Van Hatten foi, como o Sanderson, que foi o primeiro a me levar no presídio da Colmeia visitar as mulheres que não tinham nenhuma passagem pela polícia e, como o deputado Sanderson falou, nem sequer estavam aqui em Brasília no dia, na hora do quebra-quebra que aconteceu e ficaram presas. Pode ver quem que está lá preso até hoje. Pessoas
que não têm nem dinheiro para se defender. Ainda são covardes, porque vão atrás dos mais fracos. E eu não aguento mais isso que está acontecendo no Brasil. Eu tenho vergonha, às vezes, de ser deputada e não conseguir fazer nada por essas pessoas. E eu tenho certeza que tem senadores aqui que também têm vergonha de ver injustiça atrás de injustiça acontecer. E como disse o senador Cleitinho, mas o salário nosso está na conta. Mas de que vale esse salário se a gente não pode fazer a diferença e mudar a realidade do Brasil? Então eu fico em casa cuidando da minha filha de 4 anos que sente a falta da mãe. Eu poderia estar tendo mais filhos. Mas não, eu estou aqui lutando pelo meu país. Mas a gente precisa que mais pessoas... Agora, um grande pedido de impeachment de Alexandre de Moraes com 143 assinaturas, eu acho ridículo. Eu acho pífio. De 513 deputados, nós temos somente 143 assinaturas. Porque agora não é mais Gustavo Gayer ou Rodrigo Valadares. Aquele negócio dos bolsonaristas. Nós temos a prova, nós temos tudo divulgado. E vou falar uma coisa para vocês. Se nada acontecer, nesse momento, todos que estão aqui serão presos. Porque uma pessoa como Alexandre de Moraes, ela não para. Ela vai avançar cada vez mais na opressão, na perseguição. Se fez isso com os caras poderosos da Starlink, porque ele esqueceu que o Elon Musk não é o acionista majoritário, tem mais gente envolvida. Se ele fez isso com os caras, imagina com a gente. O que esse cara não é capaz de fazer? Multa diária de R$50 mil. Já não basta tudo de imposto que a gente tem que deixar todo mês. Daqui a pouco vamos ter que trabalhar de graça, ou então escravizado aqui. Porque esse cara não vai parar. E vou falar para vocês, eu não tenho prazer nenhum em ver as pessoas odiando o Supremo Tribunal Federal ou qualquer ministro do STF. Eu gostaria que elas tivessem orgulho, como em outros tempos, pegava livro do ministro Barroso e queria que assinassem. Hoje as pessoas não têm mais isso. E diferente desses caras que andam em jatinho, em avião da FAB, nós temos que enfrentar o povo. E nós sabemos o que o povo quer e o que o povo pensa. E o que o povo pensa é que não existe mais justiça no Brasil. Que existem alguns protegidos e que podem falar, fazer tudo, e outros perseguidos. O povo percebe que nós estamos vivendo um regime, uma ditadura que cresce, que cresceu inclusive quando Jair Bolsonaro era presidente, mas ele conseguia barrar muita coisa, mas não deixaram nem o cara poder conseguir governar. E agora que a harmonia entre os poderes voltou, está tudo funcionando. Aumento de impostos, os mais absurdos, os maiores absurdos acontecendo e uma perseguição jamais vista. Meus amigos, isso aconteceu também na Venezuela. Nós estamos no mesmo rumo. Também a Suprema Corte da Venezuela tomava decisões a favor do regime e contra seus opositores a todo momento. E nós estamos num rumo muito perigoso. Não é fácil mudar. Eu não vou dar falsas esperanças para ninguém. Sou muito realista, até muitas vezes pessimista. Eu acho que o ponto que estamos é muito complicado. Mas nós precisamos enfrentar. E o primeiro passo é o impeachment de Alexandre de Moraes. E nós não podemos ter medo de ir para as ruas. Porque vai chegar o dia que o único lugar com liberdade, uma vez eu li isso no livro, o único lugar com liberdade vai ser dentro de uma cadeia. Porque hoje já é. Porque até para bloquear os celulares dos presídios eles cancelam, dizem que não pode. Mas um cidadão comum não pode ter acesso ao Twitter, ao X, não pode, sei lá, usar um VPN, qualquer coisa que seja. Então isso é viver em liberdade? Eu tenho feito a minha parte.
viajado para o exterior, falado dessas atrocidades junto com o deputado Eduardo Bolsonaro, com o Gustavo Gaia, que estão acontecendo no Brasil. Agora vamos olhar a parte boa. Quando que nós pensamos que um bilionário como Elon Musk, ia chegar e ia comprar o Twitter e ia expor tudo que está expondo? As provas estão aí. Quando que a gente pensava que a Folha de São Paulo, o editorial do Estadão, iam falar o que estão falando sobre Alexandre de Moraes? Então, assim como Alexandre de Moraes, que não para, que não retrocede, nós não podemos retroceder e nem parar por um minuto. Nós precisamos seguir em frente, firmes e fortes, demonstrando coragem. Porque eu sou da parte aqui do Congresso Nacional que ninguém vai me chamar de bunda mole ou de frouxa. Muito obrigada. Obrigado, deputada Júlia Zanatta, de Santa Catarina. Júlia Zanatta não se intimidou com cara feia. E ela jogou e com certeza a carapuça serviu para alguém. Porque alguns daquela sessão ficaram irritados. Conta tudo junto.